Bom, meus amigos, Carlos Lupe deu uma excelente entrevista para o jornal O Globo. Eu vou trazer aqui alguns detalhes. Considero a leitura dele bem interessante, não só sobre o cenário atual, como também as projeções que ele faz para 2022. Vai falar da aliança do PDT com o PSB, da relação das críticas do Ciro em direção ao Lula. Enfim, foi uma entrevista que vale a pena a gente olhar com cuidado, tem detalhes importantíssimos nela. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, gostou? Manda o joinha para cima lá, porque parece que não é nada, gente, mas é muito importante para o nosso trabalho aqui no Politizando. Bom, então o jornal pergunta: as idas de Freixo e Dino ao PSB colocam o partido no projeto presidencial de Lula? Porque isso aqui é o que o pessoal comenta hoje, já dão como certo que de fato o PSB já está fechado com o PT, quando a gente vai ver que ainda não está fechado. Mas vamos ver os detalhes do Dino aqui que são importantes. Diz ele: Lula trabalha para tomar o PSB por dentro, fazer do PCdoB um satélite petista e tirar o PSOL. Então, quando ele fala tirar por dentro, o que é? Você pega dois políticos extremamente populares, assim, bem avaliados, pelo menos por parte da população, levam para o partido e de dentro dele você acaba fazendo esse movimento de atração para o PT. Então é o que está acontecendo realmente, é que Freixo e Dino já defendem abertamente, de certa forma, uma unidade, uma aliança em torno do Lula. E diz o Lupe que isso faz parte da artimanha, da sabedoria política dele Lula. Com o Boulos, veio com a conversa que Papai Noel vai trazer um presente em 2024, se ele retirar a candidatura agora ao governo de São Paulo. Eu já gravei um vídeo aqui para o canal Politizando, então não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu gostei da ironiazinha aqui que o Lupe usa ao se referir a essa proposta que o PT fez para o Boulos retirar a candidatura agora a governador, na promessa de, em 2024, receber o apoio do PT para a prefeitura. Diz aqui então o jornal: depois da união nas eleições municipais, a relação PDT e PSB anda estremecida? Vejam os detalhes, meus amigos. Eu diria que é uma DR de um lado só. DR é tipo uma discussão do relacionamento. Vamos discutir o relacionamento aqui. Fizemos todas as declarações de amor possíveis, apoiando o PSB em todos os lugares que nos pediram em 2020. Isso é importante. Em Recife, numa eleição apertada, nosso apoio foi decisivo para a vitória de João Campos contra o PT. E foi mesmo. Lembrem que, inclusive, o Túlio Gadelha queria ser o candidato do PDT. O PDT bateu o pé, falou que não, vamos apoiar João Campos. O Túlio ficou muito revoltado, passou a apoiar a candidatura da petista Marília Reis. Isso gerou um atrito ali, um abalo na relação dele com o próprio partido. E o PDT comprou a briga. E agora vai tomar a traição do PSB? E aqui vai dizer que é um diálogo contínuo, mas é aquele amor complicado. Pisca para um, mas faz o outro acreditar que tem condição, se referindo ao PSB, ou seja, dá uma piscadela aqui pro PT e faz o PDT acreditar que tem condição. Só que não posso prever como vai chocar o ovo da serpente que se chama Lula, como se fosse um mal em gestação. Não sei qual será a capacidade dele, Lula, de convencer o PSB a comprar terreno no céu. Então o Lupe estava realmente aqui inspirado nessa entrevista, viu? E aqui vai perguntar se a força do lulismo no Nordeste atrapalha os planos de Ciro. E o Lupe tem uma avaliação interessante que, com o PSB, acho que Pernambuco vai ser crucial para decidir isso, porque é o PSB de Pernambuco que, de certa forma, domina o partido. E o João Campos, diz o Lupe, não tem sinalizado apoiar o Lula, por exemplo. E ele diz que ninguém vai fechar nada este ano. Se a eleição fosse hoje pelas pesquisas, eu estaria lutando para sobreviver. Como é só no ano que vem, aposto que Lula e Bolsonaro vão, acredito, no segundo turno entre Lula e Ciro. Ele fala, aposto que eles vão derreter, né? Acho que Lula já está no seu teto. Bolsonaro tem navegado nos efeitos do auxílio emergencial, mas porque ainda não caiu a ficha da população sobre a responsabilidade dele nas mortes por Covid-19. E vai cair. É inevitável, que talvez ele fale isso prevendo o relatório final da CPI da pandemia, que deve ser desastroso para o governo. Não sei se depois do relatório nós teremos alguma coisa feita pelo PGR.
mas que o relatório vai ser muito complicado para o governo, e não é por perseguição política, por implicância do Renan, é porque os fatos estão dados. São coisas gravíssimas, gente. Tem gente morrendo hoje porque o governo recusou comprar vacina lá atrás. Que se ela fosse vacinada 30 dias antes, como dava para ser vacinada, ela não teria morrido. Como é que a população vai encarar isso tudo? E aqui o jornal pergunta se o Ciro tem condições de driblar seu próprio teto. E aí o Lupe vai dizer que o Ciro tem uma boa largada, que sozinho em 2018 fez 12%. E eu digo aqui que numa eleição já muito polarizada entre o petismo e o antipetismo, que era a força dominante naquele momento. A gente vê como é que o Alckmin termina com menos de 5%, a Marina 1%. Então ele diz que acho que é improvável que fique abaixo desse patamar. Minha expectativa do Lupe é chegar a 20% em março. Não temos plano A nem plano B, mas sim um plano C, de Ciro Gomes. Ele será candidato independente, ter 30%, 20% ou 10%. Isso é importante porque sinaliza para os outros partidos, olha, a candidatura do Ciro é inegociável. Então, essa famosa terceira via vai ter que se contentar com existir Bolsonaro e Lula, a não ser que Lula recue, como eu gravei um outro vídeo sobre isso, ou que Bolsonaro sofra o impeachment, mas tudo como está hoje, Ciro é candidato. E essa outra turma de PSDB e tal vai ter que se virar para enxergar um cenário para passar todos esses. O que não vai ser fácil, porque o Ciro, digo, tem um eleitor muito fiel, tem uma militância muito aguerrida nas redes sociais e também que conversa, que dialoga e tal. Tem João Santana, que é um gênio naquilo que faz. Então a vida realmente dos outros candidatos não será fácil em 2022. Aqui ele pergunta se a expansão do Bolsa Família não dá fôlego a Bolsonaro. E o Lupe fala algo que eu particularmente não tinha pensado com muita profundidade. Ele fala que isso vai tirar votos do Lula, não nossos. Uma base popular que Bolsonaro tenta cativar, formada por mais dependentes de políticas públicas e por grupos mais religiosos, hoje está com o Lula. Bolsonaro vai dividir essa base, mas sempre haverá os mais lúcidos que podem sobrar para nós já no primeiro turno. Ciro tem se programado para buscar segmentos em que Bolsonaro e Lula não têm tanta entrada, mas ele não dá detalhes de quais segmentos seriam esses. E em relação às desistências de Huck e Amoedo, o Lupe vai dizer que romper essa polarização é para os fortes. Bolsonaro vai ter muito mais dificuldade para atrair o antipetismo em 2022. O João Dória, creio que conseguirá ser o candidato do PSDB, mas está fazendo movimentações ruins, inviabilizou uma aliança com o DEM ao tirar o vice Rodrigo Garcia do partido. Eu gravei um vídeo sobre isso, tá lá, falando que eu falei que o Dória, sem querer, pode ter ajudado muito o Ciro Gomes. O vídeo tá aí, eu vou até deixar aqui no cardzinho para vocês. Nós, diz o Lupe, por outro lado, temos boa relação com o DEM em vários estados. Eu já gravei também falando da relação com o DEM na Bahia, que é o estado, de certa forma, mais importante para o partido. Então, estrategicamente, o PDT pode ser que não tenha retorno? Pode acontecer. Mas o PDT, de certa forma, em 2020, fez a parte dele. Fechou aliança em Salvador com o DEM, fechou aliança com o PSB em Recife, 2 pontos centrais do projeto desses dois partidos. Agora, se o partido receberá a contrapartida, vamos ver, política nem sempre o pessoal trabalha com algum tipo de gratidão. E sobre o Rio de Janeiro, pergunta se o PDT lançará o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, no Rio. E o Lupe confirma, ele será nosso candidato. Inclusive, na segunda-feira, dia 21, estou levando ele para visitar o túmulo de Brizola, em São Borja. É o nosso batismo no Rio Jordão, e tem aqui risos. Hoje, o Lupe entende que o prefeito Eduardo Paes, do PSD, se movimenta considerando uma candidatura do Lula. Mas acho pouco provável, até pelo partido em que está, que apoie o Freixo ao governo. Então a gente tem que ver que o PDT agora aparece na última pesquisa com a Marta Rocha bem mais à frente daquilo que está o Rodrigo Neves em outros cenários, mas é necessário compreender, talvez, será que o PDT não quer a Marta Rocha para puxar votos como deputada federal? Talvez ela queira continuar no legislativo e o Rodrigo Neves com mais esse perfil de administração e tal, com uma excelente experiência como prefeito de Niterói, agora mostrar as suas qualidades como governador do Rio.
O que a gente observa é que o PDT tem dois quadros importantes para tentar o Rio. Enquanto, por exemplo, o PT tem lá a Benedita Silva, mas não sei se eles vão lançá-la depois, né, dessa aproximação com o Freixo. A gente vai ter que aguardar para observar, mas o fato é que no Rio o PDT pode também ser um agente importante, lançando candidatura ou não indo para o segundo turno, apoiando outro candidato. E aqui finaliza perguntando se o marqueteiro João Santana, que foi delator e preso pela Lava Jato, os jornais gostam de ficar reforçando isso, né? Ficou conhecido por ataques a Marina Silva na campanha de Dilma Rousseff. Por que o PDT foi buscá-lo para a campanha de Ciro? E aí o Lupe responde: eu tinha tido apenas um breve contato com ele em 2010, antes da campanha da Dilma, e brinquei. Você se acha tão bom que ninguém pode ser melhor, né? E ele diz que foi ele que nos procurou agora. E algo importante que precisa ser reforçado: não podemos culpar o funcionário pelas chibatadas. O conteúdo é responsabilidade do candidato. Ou seja, naquela época da Dilma / Lula, deixamos claro ao João Santana que a forma cabe a ele, mas o conteúdo a nós. Queremos mostrar um lado mais humano do Ciro, tirar um pouco a imagem do professor que fala um monte de números. Professor bom não é o que faz o aluno decorar, e sim questionar, porque é sinal de que se interessou. E a gente observa aqui um ponto importante, que o Ciro fala muito de que a ideia dele é criar essa corrente de pensamentos, essa corrente de opiniões, a corrente de ideias. E de certa forma ele consegue isso. Muita gente entende aquilo que ele fala e replica nas redes sociais, chamando os outros para falar de projetos, né? Questão de pão é trigo, trigo é dólar. E aí você decora às vezes a frase, mas vai procurar entender e tem razão. Haverá artilharia pesada contra os adversários de Ciro? E aí ele diz: o que temos feito são pancadas substantivas. Para cada 5 no Bolsonaro, 1 no Lula. Isso aqui é bom, porque tem gente dentro do PDT que fica, e o Ciro deveria focar nas críticas ao Bolsonaro, mas ele foca. Se você pegar as redes sociais, por exemplo, façam isso no Twitter do Ciro. Você tem muito mais críticas ao Bolsonaro do que ao Lula, por exemplo. Agora, nas entrevistas, depende do entrevistador. Se pergunta algo que o Ciro precisa tocar no nome do PT, por que não? Se o PT teve os seus erros e tem as suas contradições. E ele diz: eu não gosto disso, de artilharia pesada, que é um termo utilizado na pergunta. Acho que precisamos usar uma ironia, um pouco de humor. O próprio Lupe usou muito aqui nessa entrevista, né? No último vídeo, o Ciro diz que o brasileiro não quer saber apenas de picanha e cerveja, e reclamaram que ele estava batendo no Lula. Ora, como chegaram a essa conclusão? Ele nem citou o nome do Lula. Genial! A resposta do Lupe aqui foi justamente o que ele havia falado antes: usar de humor e também da ironia. Gente, eu vou deixar o link aqui embaixo. Me fala o que vocês acharam dessa entrevista. Eu particularmente achei interessante. Firmou que Ciro não tem esse negócio: será que ele vai, será que ele não vai? Está tranquilo dentro do partido, não tem essa crise que muita gente fora tenta colocar lá dentro. Então, e as análises que ele faz aqui do cenário para frente, e também jogando agora de que atrás ele ajudou o PSB, são importantes. Pessoal, valeu, agradeço demais pelo apoio. É isso aí, quem puder, compartilha, joga para alguns grupos aí para a gente trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Valeu!